Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava fazendo uma reflexão a respeito dos posicionamentos que a gente toma ao longo da vida e refletindo sobre algumas questões que sempre me levaram a acreditar em questões que são colocadas na nossa cabeça desde cedo, certo? Lavagem cerebral, paradigmas, coisas que a gente não costuma questionar. E com essa busca, né, que eu tenho feito ao longo da minha vida, essa busca interior, essa busca por verdades, né, a busca por entendimento, por compreensão, por expansão da minha consciência, eu tenho chegado a algumas conclusões e tenho deixado, né, que pontos de vista que antes eu achava que eram corretos, eu tenho percebido que na realidade eram simplesmente crenças que haviam sido colocadas, né, enfim, através de inúmeras formas, através de programas de televisão, através de familiares, enfim, de todos os tipos de relacionamento que a gente possa imaginar. E quando a gente começa a questionar esses paradigmas, é como a gente começa a questionar esse sistema, a gente começa a encontrar as respostas. E o que eu percebi, e eu gostaria de compartilhar, existem visões de mundo a respeito de sistemas econômicos antagônicas, né? Visões antagônicas. Então a gente vê uma guerra constante que ocorre e a gente tende a se posicionar. A gente tende a se posicionar acreditando que um lado ou outro é certo ou errado. E aí a gente vai seguir aquele determinado lado que a gente acha que é certo. Qual é o problema disso? O problema é que um lado só existe porque o outro existe. Existem coisas corretas e existem coisas erradas em ambos. E os dois são necessários. Né? São necessários para a evolução, são necessários para esse momento que a gente tem no nosso planeta. Quando nós atingimos a expansão completa da nossa consciência, e aí falando em termos de mundo, quando todos estiverem no mesmo nível de consciência, no mesmo nível de vibração, não haverá mais dualidade, né? A dualidade ela é colocada em sistemas, em consciências que ainda não conseguiram entender que não existe o bem e o mal um contra o outro. Somos todos uma única consciência, se experienciando de várias formas. A ideia que se coloca sobre a centelha divina em diversas religiões, desde o princípio dos tempos, é aquilo que é realmente a realidade. E a física quântica vem provando isso de inúmeras formas. Existem inúmeros experimentos, existem inúmeras teorias e que foram comprovando que não tem outra possibilidade. Tudo existe através de uma única consciência. E essa consciência está em todos os lugares. E nós somos representações dessa consciência maior. A ideia da centelha divina é exatamente equivalente a isso. Então, o que acontece? Voltando à questão dos paradigmas e voltando à questão das visões de mundo que eu estava falando. Nós somos levados a acreditar que existe realmente dois lados, somos levados a acreditar que devemos lutar uns contra os outros. E eu digo por mim, pelas experiências que eu tive ao longo da vida, que eu realmente acreditava que um lado era errado e o outro era certo. E hoje eu vejo que não é nada disso. Não funciona assim. Ambos você vai encontrar problemas e ambos você vai encontrar soluções. O problema é a guerra entre si. Outra coisa
que caiu a minha ficha e eu gostaria de compartilhar porque se alguém compartilhava com a minha visão de mundo que eu tinha até há pouco tempo, eu espero que isso também fique claro para vocês, porque era uma crença que estava bloqueando de certa forma a minha vida e eu tomei consciência disso, E que crença é essa? Eu vou explicar para vocês. Essa crença, ela era assim, durante toda a minha vida eu acreditava que, olhando, né, os problemas do mundo, as desigualdades, tudo aquilo que acontecia, eu pensava, como é que pode as coisas serem assim? E eu sempre fui uma pessoa que acreditei na reencarnação, sempre acreditei, nunca tive dúvidas de que existia reencarnação, desde cedo. Isso não é um problema, não era um paradigma que eu enfrentei. Então, assim, para mim já era natural. E as religiões mais antigas, né, as mais antigas religiões, as mais antigas sabedorias do mundo já entendem que as coisas funcionam assim, através da reencarnação, e já tem explicações físicas para a reencarnação. Inclusive, eu estou lendo um livro que eu já compartilhei algumas vezes, do Amit Goswami, que fala sobre a física da alma e ele vem explicar fisicamente como é que funciona esse processo de reencarnação. Então, isso não era um problema para mim. Porém, eu olhava para as desigualdades, para as diferenças e eu pensava assim, como pode essas pessoas que têm tanto e outras que têm tão pouco, e essas pessoas que têm tanto não ajudam as que têm tão pouco? E outra coisa, né, tudo que se faz nesse planeta é para deixar as pessoas cada vez com menos e aqueles que já têm o poder cada vez com mais. Era isso que eu pensava. E eu ia muito pro lado, né, da questão das desigualdades, né, da questão de que se tinha que lutar realmente por uma justiça social e que você tinha que ir e tal. Eu acreditava realmente nisso. Eu acreditava que realmente existiam as minorias e que elas estavam certas e que tinha que ter mesmo aquela raiva, aquela coisa toda em relação a essas outras pessoas, que são as pessoas que dominam, que têm o poder, enfim. E o que aconteceu, né? O que foi a minha percepção, que eu acredito que foi o início, né, de um despertar mesmo de consciência, de enxergar. As pessoas estão brigando entre si. O que uma pessoa iluminada, o que uma pessoa que já tomou consciência de como funciona a realidade, qual é o posicionamento dessa pessoa? Se nós estivéssemos falando, se nós estivéssemos ouvindo Jesus, Buda, Gandhi, enfim, qualquer um deles que fosse, qual seria o posicionamento dessas pessoas? Então, quando a gente para pensar assim, eu acho que fica muito claro se a gente for realmente justo e deixar o nosso ego de lado, porque até então tudo que a gente acreditava cai por terra. O natural é as pessoas terem raiva uma das outras. O natural é você ir por esse caminho que divide, né? Você achar que o outro está errado e você está certo. E não interessa. Não quero saber. Não quero saber dessa história de centelha. Não quero saber dessa história de unificação, de que todos somos um. Não é isso que eu quero saber. Então, a primeira coisa que eu percebi, essas pessoas que estão nessa guerra política, econômica, desses sistemas, elas não entenderam ainda que todos somos um. Não entenderam ainda o conceito da centelha divina, né, que habita em todos. Se todos somos um, se Deus está em tudo e em todos, qual é a razão para eu querer eliminar aqueles que pensam diferente? Para eu querer acabar com determinado tipo de pensamento? Não tem lógica. E isso é para os dois lados, né? Hoje a gente tem aí uma dualidade muito grande, se falando aqui no Brasil, em termos de pensamento. Então, essa guerra entre esquerda e direita, enfim.
É esse tipo de coisa. E isso é um grande problema. É realmente um problema. Se divide as pessoas. E aí o crescimento ele é barrado, lógico, porque os dois lados são necessários, mas são necessários que pensamentos de cada um deles sejam unidos para chegar num bem comum, o que não é o que acontece. Não é o que acontece, né? Uns querem eliminar os outros. E, enfim, eu tinha uma visão, né? Como eu falei, como eu comentei, muito por esse lado da justiça social e tal. Só que eu percebi que isso é uma crença e que isso atrapalha muito quando a gente vai falar de prosperidade. Por quê? Por que atrapalha? E aí, aonde eu quero chegar? Essas pessoas que estão realmente no controle, no poder, que fazem parte também de todo, são pessoas que são muito movidas pelo ego. Então, elas estão muito preocupadas consigo mesmas. O que acontece? Para que exista essa manutenção de poder, as pessoas precisam ficar guerreando entre si e não enxergar a verdade. Esse é o ponto. Quando a gente fala em prosperidade, existem algumas barreiras que a gente tem que enfrentar. E essas barreiras, elas vão de acordo com as nossas crenças. E que crenças são essas? Desde cedo a gente vai aprendendo um monte de coisa e vai sendo colocada através de lavagens cerebrais e a gente não percebe. Nesse quesito, falando-se de justiça social, qual era o problema com o meu pensamento por eu acreditar que as pessoas que têm o poder, que têm prosperidade, que têm riqueza, são pessoas que estão causando mal. Então, aquilo é ruim. Então, se aquilo é ruim, não é uma coisa que eu quero ter. Então, essa ficha caiu. Essas pessoas que estão no poder causando desequilíbrios, causando coisas ruins, elas estariam fazendo isso se elas tivessem ou não poder, se elas tivessem ou não riqueza. A gente vê muita gente que está em situações, em situações assim piores, pessoas que não têm prosperidade, mas que são pessoas que da mesma forma, de uma outra maneira, exploram os demais. São pessoas que da mesma forma se aproveitam dos demais. São pessoas que também têm muitas coisas negativas em si. Então o problema todo não é a questão da riqueza, não é a questão do nível que a pessoa está, não é este o problema. Esse é um ponto. Só que quando a gente cresce, acreditando que não, eu preciso lutar contra esse sistema porque os ricos têm muito, porque os pobres têm pouco, enfim. A questão toda não é essa. E aí a gente acaba atraindo pra gente, a gente acaba bloqueando com que a nossa prosperidade chegue até a nossa vida. A gente não consegue ser próspero, em nenhum sentido, não só falando de dinheiro, mas falando de tudo. E essa ficha caiu. E eu quis compartilhar com vocês, porque eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? A pessoa ela pode ser uma pessoa que não tenha muita condição financeira, mas ela pode ser uma pessoa próspera. Ela pode ser uma pessoa feliz. Então, o ponto é o nosso nível de consciência, aquilo que a gente está fazendo com aquilo que a gente tem. E a gente tem que estar totalmente feliz e satisfeito aonde nós estamos, certo? E fazer aquilo que a gente pode com o que a gente tem, né? Disponível de recursos, enfim, de tudo, sem reclamar, porque a reclamação ela acaba afastando toda a felicidade da nossa vida. A partir do momento que a gente reclama, é porque a gente está indo contra a ideia do todo, a gente está indo contra a vontade de Deus. Se eu estou numa determinada situação, é porque eu preciso estar ali, eu preciso entender. E na hora que eu entender o que eu tenho que fazer ali, aí eu vou ser uma pessoa mais tranquila e mais leve. Então esse processo ele tem acontecido comigo, por isso eu estou compartilhando com vocês, né? Eu estive também numa reunião há pouco tempo de pessoas em que se podia perceber a revolta, né?
uma das pessoas estava compartilhando um determinado assunto, né? A gente estava conversando sobre questões de física quântica e surgiu um debate. Na realidade, eu falei assim, olha, eu acho realmente justo, né? Que exista essa luta que tem feminista e tal, etc. Porque ao longo do tempo, né, ao longo dos séculos, as mulheres elas foram muito massacradas, enfim. E existe uma razão de ser para isso. Existe uma razão de ser. Né? A gente tem a ideia de que, e a ideia é um paradigma de que Deus é uma figura masculina. Não existe na literatura ou em nada essa ideia, né, pelo menos assim, naquilo que é colocado, né, nas grandes mídias, enfim. O paradigma geral hoje é Deus é uma figura masculina, Deus é o velhinho sentado lá nas nuvens, Deus é um cara que é vingativo. Essa é a figura de Deus que se tem. E quando a gente começa a entender, a gente começa a ver que não é bem assim. Deus não é vingativo, Deus não é homem, Deus não é uma figura masculina. E aí vem algumas literaturas explicarem pra gente que existe também o sagrado feminino. E isso tem estado assim bastante em evidência. Tem muitas pessoas que estão começando a entender esse assunto e a compartilhar. Eu já vi algumas coisas na internet falando sobre isso e acho bem legal. É algo que ainda tem que me aprofundar mais, mas eu fiz um comentário nessa reunião que a gente estava falando sobre essa questão de sagrado feminino e tal, falando que a luta feminista é uma luta justa. E aí, o que aconteceu? Uma das pessoas comentou também que sim, que é uma luta justa, porém que as mulheres elas não podem agir da mesma forma como os homens sempre agiram conosco. Então, com violência, querendo que, né, acabar com o lugar do homem, querendo briga. Essa não é a ideia. E, mais uma vez, isso é uma questão de visão dualista. O que acontece? Essas pessoas elas estão enxergando os homens como uma figura demoníaca, como algo que tem que ser exterminado, como algo que não é sagrado. Gente, tudo faz parte do todo. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Como é que a gente não aceita aquele que é homem? Como é que a gente não aceita aquele que é homossexual? Como é que a gente não aceita aquele que é negro? Isso é impossível. Isso não existe. Isso é uma coisa que foi colocada no sistema de crenças. É hipnótico. Então, a gente precisa enxergar isso, porque enquanto a gente tiver essa visão dualista, enquanto a gente tiver essa visão de que eu sou eu, o outro é o outro, as coisas não vão para frente. Não adianta se fazer guerra, não adianta se achar que tirando um partido, colocando o outro, e briga, e as coisas vão funcionar, que não vão. Eu preciso entender, eu sou parte do todo. O meu irmão, o meu vizinho, seja ele da forma que for, também é parte do todo. É essa compreensão que a gente precisa ter. Quando a gente entende e quando a gente aceita, as coisas começam a ficar mais leves na nossa vida. Começa a ser mais tranquilo. Você já não tem mais preconceito. Você já não tem mais raiva. Você já não tem revolta. As coisas são como são. Não quer dizer que você não vai fazer absolutamente nada. Não, você pode fazer sim. Mas é o sentimento, é o seu sentimento que manda. E aí você consegue perceber nitidamente que as pessoas, quando têm esses problemas em relação ao outro ser diferente, essas intolerâncias, você consegue perceber na forma de falar, na maneira como a pessoa respira, nos gestos. Você percebe. É um problema dela. Sim, é um problema dela. Ela está causando sofrimento para si mesma. Livre-arbítrio. A gente não pode fazer nada. Cada um tem o seu tempo e a sua escolha. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar. Eu acho que deve ter ficado claro, né? A visão de mundo que eu tinha
até pouco tempo atrás. A visão de mundo que eu tinha de que existia muita exploração, e aí eu até vi uma frase que define isso que eu tô querendo dizer, que é assim: no mundo existe muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Essa frase é do Haroldo Dutra, não sei se ele compartilhou de alguém, mas eu vi ele falando numa palestra e eu achei sensacional. Se a gente entende a lógica da reencarnação e, acrescentado a isso, se a gente entende os propósitos de Deus nas nossas vidas, se a gente entende que cada um faz as suas escolhas conforme a sua consciência e arca com as consequências, lei de causa e efeito, se a gente entende que a prosperidade, a riqueza, aquilo que é bom é para todos, se a gente entende que a pobreza, a miséria, aquilo que é ruim, as doenças, não fazem parte do todo. O todo só quer o bem. A partir do momento que nós começamos a tomar a nossa posição, a partir do momento em que nós começamos a trabalhar em direção ao todo, nós não seremos miseráveis. Podemos ter uma vida simples, mas jamais seremos miseráveis. E essa é a diferença. Então, que nós possamos cada vez mais nos unificar, chegar a esse estado de consciência e de compreensão. O amor é fundamental para que a gente compreenda isso. Fundamental. Enquanto nós estivermos negando o amor nas nossas vidas, o amor conosco mesmos, o amor ao próximo e o amor a Deus, as coisas não vão fluir. Tá ok? Era essa a mensagem que eu queria passar. Muita luz, muita paz.